Shalom, shalom, povo de Deus. Deus abençoe a todos. Quero compartilhar aqui o meu devocional de Gênesis, capítulo de número 43, versículo de número 18. A nossa leitura está no capítulo 43, 44, 45 e 46 de Gênesis, mas vou apenas frisar aqui o versículo de número 18 do capítulo de número 43, que diz assim: Os homens tiveram medo porque foram levados à casa de José e diziam: é por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal para nos acusar e arremeter contra nós, escravizar-nos e tomar nossos jumentos. Interessante esse texto. Isso aqui nos mostra um pouco da condição interior, um pouco da condição da mente, do coração dos irmãos de José. Eu penso que em alguns momentos nós nos identificamos com José, mas também muitos de nós talvez nos identificamos com os próprios irmãos de José. E quantas vezes nós não fomos, talvez, esses irmãos de José? Aqui o texto é interessante porque eles são tomados por medo e muitos receavam da escravidão, perda material. E é curioso o texto porque nos leva a algumas reflexões no que diz respeito os irmãos de José, num primeiro momento aqui, não terem associado o que poderia vir a acontecer, seria na verdade uma consequência. Embora alguns versículos antes, eles começam a desconfiar que tudo está levando a crer que o que está acontecendo é de alguma forma uma relação com aquilo que eles fizeram com o irmão no passado. Embora que em alguns momentos também nos dá a impressão de que eles estavam mais preocupados do que podia acontecer com eles mesmos do que propriamente um arrependimento. Mas aqui tudo está dentro do controle do Senhor e tudo isso nos tenta levar os irmãos justamente a essa reflexão de que tudo que eles estavam passando era de fato, indiretamente ou diretamente, uma consequência daquilo que eles fizeram com o irmão. Eu penso que uma das estratégias que José estava desenvolvendo, e talvez até o próprio desejo de José, era levar os irmãos a essa profunda consciência. Ele também queria curar os irmãos. Ele queria libertar os irmãos da culpa. Ele queria libertar os irmãos da condenação. Ele queria conduzi-los ao arrependimento. E a bem da verdade que muitos de nós, que às vezes acabamos não nos identificando com os irmãos de José, mas muitas das vezes, como eu falei, somos como os irmãos de José em muitas situações. Na verdade, Deus muitas vezes nos permite passarmos por certas coisas para que venhamos realmente lembrar de onde nós caímos. O livro de Apocalipse, ele trabalha muito nessa perspectiva de voltarmos ao primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, volta às práticas das primeiras obras. Então aqui também, de alguma forma, eu também digo de forma mais escatológica, de uma forma mais profética, que todo o fechamento da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós já podemos ver no próprio livro de Gênesis, porque muitos dos símbolos, dos sinais, das figuras, das alegorizações, elas se dão no livro de Gênesis. Por exemplo, a figura de José, ela é uma figura extremamente messiânica, porque apesar de tudo que fizemos com o Messias, ele sofreu tudo por nós para que no final ele pudesse nos dar tudo, assim como José sofreu tudo pelos seus irmãos para que no final pudesse sustentá-los e se revelar a eles. O que eu quero dizer também é que tudo isso que está acontecendo, que está passando, José também tem esse tato. Ele não quer simplesmente fazer um teatro ali com seus irmãos para ridicularizá-los ou coisa do tipo. Ele quer permitir criar um cenário no qual os irmãos possam ser levados ao arrependimento, Os irmãos possam ser levados a uma reflexão, uma meditação e até o momento propício dele se revelar, e é assim que vai acontecer mais à frente. Nós vamos ler isso, no decorrer da história. Então o que eu quero dizer, finalizando esse áudio, é que de alguma forma Deus ele sempre está nos conduzindo e nos levando para que venhamos refletir exatamente onde nós caímos, aonde nós falhamos. Eu penso que talvez os irmãos de José, antes de serem levados ao Egito, talvez estavam vivendo as suas vidas,
talvez alguns preocupados ainda com o que aconteceu, carregando aquele sentimento de culpa, mas talvez vivendo de forma como se nada tivesse acontecido. E o ser humano, ele é muito assim com Deus, né? Ele vive e age como se nada tivesse acontecido. Mas Deus, como é justo, perfeito e misericordioso, ele sempre vai levar o ser humano, né, a se voltar para ele, vai criar circunstâncias, porque a única forma do ser humano, onde existe ainda a esperança para que o ser humano se volte para Deus, é justamente nos momentos onde nós somos tomados por medo, e o medo, ele vai nos levar justamente a nos convencer daquilo que falhamos. O medo vai nos purificar, vai nos exortar. Justamente para que o medo, o temor? Para uma posição de humildade. Nós só podemos reconhecer o que fizemos de errado, onde falhamos, se formos tomados por um espírito de humildade. E aí que nós sabemos que isso pode ser um fruto do Espírito, diretamente na vida de alguém, ou simplesmente Deus permitir através de tribulações para que venhamos temer, para que venhamos refletir e ver como as coisas no dia a dia elas podem nos afetar. Então, que Deus nos ajude, até porque muitas vezes, como eu disse, somos parecidos com os irmãos de José, somos às vezes os irmãos de José, que temos nossas falhas e muitas vezes queremos viver achando que o que fazemos vai ser tudo sempre levado, colocado para debaixo do tapete e nada vai ser consertado, nada vai ser endireitado. Não, Deus sempre vai trabalhar para que voltemos, olhemos de onde caímos e possamos voltar, né, arrependidos. Então tudo isso que estava acontecendo era para brotar humildade no coração dos irmãos, para que no momento certo José pudesse se revelar aos seus irmãos, né, os seus irmãos serem tomados pela consciência de que foram depois perdoados. Lá no capítulo 50 vamos ver mais à frente, né? Então, queridos, é isso. Deixa essa palavra. Que Deus abençoe. Uma ótima semana. Shavua Tov. E Deus abençoe a todos.